Olá pessoal, meu nome é Aline, eu sou endocrinologista infantil e vim conversar com vocês hoje sobre um tema muito importante e muito recorrente nos consultórios de pediatria e de endocrinologia, que é a puberdade. A puberdade é um processo natural de transição aí da infância para a vida adulta e é marcada por uma série de mudanças, tanto corporais quanto comportamentais, e acaba gerando muitas dúvidas aí nos pais. A puberdade nas meninas ela pode se iniciar entre os 8 e os 13 anos e nos meninos dos 9 aos 14 anos. O que indica pra gente que a menina entrou na puberdade é o desenvolvimento do broto mamário, que é um carocinho na mama que muitas vezes é bem fácil de identificar. Nos meninos, o que indica o início da puberdade é o aumento do volume testicular. A gente avalia isso através da comparação com um instrumento que a gente tem que chama orquidômetro. Essas características elas são as características iniciais que mostram que a criança entrou na puberdade. A partir daí tem uma série de mudanças até que o desenvolvimento esteja completo. No caso das meninas, o broto mamário é o primeiro sinal. Entre o início do broto mamário até a primeira menstruação tem um intervalo de tempo aí médio de 2 anos. Isso é uma coisa que gera muita dúvida nos pais, né? Muitos pais se assustam quando veem que a menina começou a desenvolver a mama, achando que ela já vai menstruar logo em seguida. E na verdade existe um processo, aí, um tempo para que isso aconteça. Esse período do desenvolvimento do broto mamário até a primeira menstruação é o período que a menina mais cresce, uma fase aí que a gente chama de estirão de crescimento. No caso das meninas, elas crescem entre 8 e 10 centímetros por ano nesse período de estirão, que tem uma duração média aí de 2 anos. Depois da primeira menstruação, a velocidade de crescimento da menina reduz. Isso também é uma grande dúvida, é uma dúvida muito frequente, né? Se a menina para de crescer depois da primeira menstruação. Na verdade, não para de crescer, mas essa velocidade de crescimento ela se reduz bastante. Em média, as meninas crescem 5 centímetros depois da primeira menstruação. É uma média, né? Algumas meninas crescem um pouco menos, outras crescem um pouco mais, dependendo de alguns fatores, mas em média são 5 centímetros, no intervalo de tempo aí de aproximadamente 2 anos. Então, antes da menstruação, a menina cresce de 8 a 10 centímetros em um ano. Depois que ela menstrua, fica aí em torno de 5 centímetros no intervalo de 2 a 3 anos. Já nos meninos, o estirão ele demora um pouquinho mais para acontecer. Depois que o menino inicia a puberdade, o estirão demora em torno aí de um ano. E no estirão do menino, ele cresce em torno de 10 a 12 centímetros em um ano. Então, o estirão do menino aí é mais intenso, eles acabam crescendo mais nesse período. Essa é a maneira natural de ocorrência da puberdade. Algumas crianças têm um início de puberdade antecipado. Essa puberdade inicia antes dessa idade considerada como normal. Então, no caso, meninas antes dos 8 e meninos antes dos 9. Quando isso acontece, nós chamamos de puberdade precoce. Por outro lado, algumas crianças demoram mais para iniciar a puberdade. Então, tem meninas que demoram para o broto mamário a partir dos 13 anos e os meninos, o volume testicular aí com 14 anos ainda não começou a aumentar. Essa situação é chamada de puberdade atrasada ou puberdade tardia. Essas duas situações precisam de investigação. Então, se o seu filho tem menos de 8 anos, sua filha tem menos de 8 anos, iniciou um broto mamário, ou se você está percebendo mudanças físicas no seu filho antes dos 9 anos, ou se essas mudanças estão demorando muito para acontecer, é importante procurar um pediatra e um endocrinologista infantil para que seja avaliado e identificado se existe alguma coisa que precisa ser tratada. Uma outra característica que costuma aparecer nessa faixa etária são os pelos, né? Então, pelos pubianos, pelos axilares, odor axilar. Normalmente eles acontecem na mesma faixa etária e o esperado também nas meninas é a partir dos 8 anos e no menino a partir dos 9 anos. Porém, algumas crianças elas podem antecipar um pouquinho também essas características e muitas vezes isso não significa aí nenhum problema de saúde, nenhuma alteração hormonal. Os pelos pubianos, pelos axilares, odor axilar, embora eles comecem mais ou menos na mesma idade da puberdade, não são os marcadores de puberdade. São hormônios diferentes, são hormônios produzidos em glândulas chamadas suprarrenais que levam ao desenvolvimento dessas características. Portanto, apenas a presença do pelo pubiano ou odor axilar não indica que a criança iniciou a puberdade. De qualquer maneira, se isso acontecer antes também dessa idade esperada, dos 8 anos da menina
e dos 9 anos no menino, é necessário uma avaliação também com o médico, um endocrinologista ou pediatra, para identificar os casos que mereçam alguma investigação a mais. Bom, pessoal, por hoje é isso. Nos próximos vídeos nós podemos nos aprofundar mais um pouquinho em relação a essas variações aí da puberdade.